Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar a solução do teste online 4 da disciplina de Física Computacional da UFABC. O teste 4 ele pede para rodar e comentar em detalhes os exemplos 4.2 e 4.3 do livro do Newman. E esses dois exemplos eles tratam de velocidade de execução de algoritmos, quanto tempo o computador leva para rodar um certo código, um certo processo. Logo no começo desse capítulo, ele apresenta uma frase que é One thing we need to get a feel for is how fast computers really are. Então, quão rápido os computadores são? Como mensurar o quão rápido um computador é? Quando você procura algo do tipo, você vai encontrar o termo benchmark. O benchmark é uma prática onde você executa testes de estresse num computador para poder classificar ele com uma pontuação, com um ranking. Isso pode ser feito com processador, com memória, com placa de vídeo e às vezes até uma junção de todos eles para ter um ranking total do computador. Aqui eu peguei um site conhecido que é o Passmark, que ele mostra benchmark de processador, placa de vídeo, memória e apresentando aqui os processadores mais rápidos, com maior pontuação em benchmark, que eles conseguiram até o momento da atualidade. Então, eles mostram aqui que os mais rápidos fazem 87 mil pontos, 70 mil pontos, 60 mil pontos. Mas ainda assim, isso não quer dizer muita coisa, né? Beleza, tudo bem que eu sei que esse é mais rápido que esse último. Mas que diferença que isso faz? Quão mais rápido é isso? Com uma comparação mais realista, eu tenho o meu computador que eu estou utilizando aqui, o meu notebook, que é um i7-7700HQ, que ele faz 7 mil pontos arredondando para cima. Então ele é por baixo 10 vezes mais lento do que o computador mais forte apresentado nessa lista. Mas ainda assim isso não é um comparativo, eu não sei quão rápido o meu computador é ou se o computador mais rápido é. E a gente pode verificar a velocidade de computadores de uma maneira um pouco mais prática, que é o que se trata esse capítulo do livro. Então, primeiramente, eu tenho um porte de algumas bibliotecas que eu vou utilizar para a análise e execução dos programas, né? E o exemplo 2.4, ele trata do cálculo de energia média do oscilador harmônico quântico. Então, ele dá a informação que o cálculo dessa energia média é 1 sobre Z, somatório de N 0 até infinito, do EN, né, o nível de energia, elevado ao exponencial. O exponencial elevado a menos beta e o nível de energia, sendo que o beta é 1 sobre o Kb, que é a constante de Boltzmann, vezes a temperatura do oscilador, e o Z é o somatório de N de 0 a infinito, do exponencial de menos beta vezes o nível de energia. O livro já dá um código pronto para ser executado com os parâmetros, né? E mostra o valor do nível de energia depois que você executa uma execução, executa o parâmetro, né? De n até 1000. Por que n até 1000? Porque o computador ele não vai conseguir rodar até infinito. Rodar interações infinitas, de n até infinito, e ia levar tempo infinito. Então você não executa nesse tempo todo, você executa até o momento que você acha que é necessário. E como que você sabe que chegou num ponto necessário? Normalmente você verifica o erro de uma interação e outra. Vamos fazer um comparativo. Se eu rodar aqui esse mesmo código do Newman, rodar 100 interações, ele vai dar que a minha energia média é 41. Está bem abaixo dos 99 que ele dava primeiramente. Se eu botar 200, ele vai dar 68. Ainda não está um valor aceitável. Então, voltando para o 1000, ele dá um valor de 99,9. 2000, o valor de 100. Então, qual desses valores, até onde eu consigo chegar, né? E a gente vê que a execução disso é muito rápida.
pelas informações do livro, quando o Newman executou esse código com 1000 interações, levou na máquina dele aproximadamente 0,01 segundos, né? Tipo os 10 milissegundos. E eu fiz uma pequena alteração no programa dele, apenas para mostrar o tempo de execução do loop, do laço, né? Então eu coloquei um inicializador de tempo antes do laço e um no final do laço. E coloquei alguns prints para mostrar o tempo de execução do programa. E aqui embaixo um comparativo com as velocidades que o Newman obteve quando ele executou o código no computador dele. Então, se eu executar aqui para 1000 termos, né, 10 elevado a 3, eu tenho aquele valor de energia 99,9, né? Ele executou aqui em 300 microsegundos, sendo que na máquina do Newman o mesmo código executou em 10 milissegundos. Então, o mesmo código na minha máquina já rodou mais rápido que a do Newman. Então, a gente pode ver que a velocidade, nesse ponto, ela parece ser meio relativa. Vai depender de uma máquina para outra. Então, não vai ser algo muito absoluto, né? Muito palpável. Se eu aumentar a quantidade de termos que eu vou executar, a quantidade de interações que eu vou executar, aumentando para 10.000, ele executou aqui em 3 milissegundos, e obteve um valor mais aproximado. Se eu rodar 100.000 interações, ele executou em 40 milissegundos. 1 milhão de interações, ele executou em 300 milissegundos. Então a gente pode ver que quanto eu aumento em 10 vezes, né, a quantidade de termos, tudo indica que o tempo de execução também aumenta em 10 vezes. Então eu tenho uma progressão linear, né? Quanto mais termos eu tiver, vai demorar 10 vezes mais. Nessa proporção, a execução do Newman demorou 1,4 segundos. Aqui demorou 300 milissegundos. Se eu aumentar, então, para 10 milhões de interações, pela lógica, ele vai demorar 3 segundos e meio, mais ou menos. Então, o tempo bate com a nossa expectativa. Então, a gente pode entender que a velocidade vai depender de quantas interações a gente está fazendo nessa parte do processo. Pelos cálculos do Newman, que ele apresenta no livro, quando ele colocou para executar em 1 bilhão de operações, demorou 22 minutos na máquina dele. Por essa expectativa, na minha demoraria 5 minutos. Mas a gente não vai deixar ele rodando tanto tempo assim. Então, o código vai ficar disponível. Quem quiser deixar ele rodando por algum tempo, ele vai mostrar os resultados mais ou menos nesse tempo esperado. Montei uma alteração nesse mesmo programa para fazer um comparativo da diferença dele. Então, quando eu rodo com uma interação, quanto tempo ele demora? Com duas, quanto tempo ele demora? Para ficar um pouco mais simples de entender, de poder ver visualmente, né? Mas antes disso, montei aqui uma outra interação para a gente ver a diferença, né? Quando eu rodo ele com 1000 interações, eu vejo que não demora tanto, né? Quando eu vou mostrando as últimas interações, a interação de 991, 992, os valores são bem próximos um dos outros. E o tempo de execução é basicamente o mesmo, com alguma variação, né? Mas é basicamente os mesmos. Mas os valores ainda estão sendo alterados. Se eu aumentar
para 2.000 termos e olhar os últimos, eu vou ver que os valores começam a se aproximar e se aproximar mais e a diferença vai ficar cada vez menor. E quanto mais eu vou aumentando, ele vai se aproximando mais de um valor final, onde a diferença entre uma interação e outra vai ser zero, que é onde você vai alcançar o limite da linguagem, né? Ela não vai conseguir te dar uma precisão maior do que isso. Se eu colocar aqui 3.500, a gente vê que os valores também, apenas o final está mudando, né? Os últimos 2, 3 dígitos. E pelos testes que eu já executei, se eu executar no 3.595 interações, a gente vê que começa a bater no limite onde o Python não consegue mais atingir um valor mais aproximado. Possivelmente essa última casa aqui ela não está precisa, e até a penúltima casa ele pode ter uma precisão relativamente boa de acordo com os parâmetros que a gente colocou. Se esses parâmetros que a gente colocou estão aproximados bem o suficiente, esse valor possivelmente está próximo o suficiente. Uma outra interação que eu fiz aqui é para a gente poder verificar as execuções, né, até o termo 100, dos 100 primeiros termos, qual é a variação dos tempos e dos valores obtidos. Então, vou executar, coloquei um loop, né, dentro do loop em cima do loop principal, onde eu vou executar do 1 até o número de termos, né, ou seja, do 1 ao 100 aqui, e vou armazenando essa informação de quantidade de interações, os tempos, os níveis de energia e as diferenças das energias, para poder apresentar isso graficamente. Então, a execução é rápida, porque até a interação 100, e eu ploto aqui os gráficos da execução deles. Eu vejo aqui que a interação, o aumento do tempo, ela parece bem linear. Tem alguns pontos que acabam escapando devido à falha de precisão na hora de executar. Algumas vezes o processo acaba demorando um pouco mais tempo porque o processador está em uso. Se eu executar ele mais uma vez, aparece mais falhas. Mas em geral é falha de tempo de processamento sendo utilizado. Como são processos tecnicamente rápidos, qualquer oscilação já zera uma oscilação maior. Mas eu posso ver aqui que o tempo de execução ele realmente é linear, né? Como eu tinha visto, se eu aumentar em 10 vezes o número de termos que eu quero executar, ele aumenta para mim aqui em 10 vezes o tempo que vai demorar para executar. E aqui eu vejo também conforme o valor de energia vai se aproximando, né? Conforme ele vai aumentando. E qual é a diferença entre um termo e outro. Aqui nessa situação eles parecem também lineares, com uma talvez pequena curva. Mas se eu aumentar o valor de 100 para 1000, aumentar para 300, eu já vejo que ele começa a realmente fazer uma curva, onde ele começa a estabilizar, né, naquele valor máximo da precisão que eu tenho no Python. E se eu aumentar para o final para 500, eu já vejo que bem no finalzinho ele começa a estabilizar. E por final um valor de 1000. Que continua linear, né, com a variação. Eu posso ver que ele estabiliza no valor aproximadamente 100, que é o que eu tinha obtido de energia. E a diferença entre um valor e o anterior acaba indo bem próximo de zero. Zero, né, considerando a precisão do Python. Um exercício extra que eu adicionei aqui é o cálculo da série de Taylor.
para exponencial de x, exponencial elevado a x, né? Que é bem parecido com o cálculo do oscilador harmônico, que o e elevado a x é igual ao somatório de n igual a zero até infinito, de x elevado a n, dividido por n fatorial. Então, o processo aqui é bem similar. Ele vai fazer a execução do programa de forma mediamente otimizada e contabiliza o tempo inicial e o tempo final. Executando aqui, para um número de 10 elevado a um n de 10 elevado a quinta, eu tenho um tempo de 60 milissegundos. Se eu aumento para 10 elevado a 6, ele aumenta para 500 milissegundos, pouco menos do que 10, talvez por arredondamento. Se eu aumento mais 10 vezes, ele aumenta para 5 segundos, o que é bem parecido com o exemplo anterior, né? E se você analisar, o programa também é bem similar, porque ele tem um loop, e dentro desse loop ele executa algumas funções simples. Funciona somatórias, exponenciais, divisão. Então, os programas são bem similares. A gente pode ver que o comportamento dele em tempo também é bem similar. E nesse caso, né, a gente até verificou aqui na comparativo de tempo o comparativo de precisão, né, comparando o valor obtido exponencial de e elevado a 1, né, o só o e, no Wolfram, a gente vê que a gente obtém uma precisão até a 15ª casa decimal. Então, é o limite do Python, o último valor não está preciso, o último dígito, mas até um número anterior a ele, uma casa decimal anterior a ela, o número parece bem aproximado. O próximo exemplo do Newman é um exemplo de multiplicação de matrizes. Quem já viu a multiplicação de matrizes, né, é um processo simples de fazer. Depois que você aprende, você consegue fazer ele com uma certa facilidade. Só que a gente pode ver que ele vai aumentando conforme a matriz vai aumentando. Esse aqui é o exemplo de duas matrizes 2x2. Parece simples de você apresentar. Mas quando você faz uma matriz 3x3, essa tela já vai aumentar bastante. Então fica mais complicado de você fazer. Não é difícil, mas vai ficar bem mais complexo. Vai exigir muito mais conta. E no Newman ele também dá um exemplo de como fazer isso. No livro ele não dá nenhuma, ele só bota o código de como executar a multiplicação das matrizes, mas ele não fornece nenhuma matriz. Então eu criei aqui duas matrizes de dimensão n por n, sendo n igual a 1000, né? 1000 por 1000. Coloquei em cada uma delas valores aleatórios de 0,99. Então se eu executar aqui, ele popula as duas matrizes com valores aleatórios. Rodando de novo, pega outros valores. Porque os valores mesmo não vão importar, é mais para a gente poder ter uma matriz, duas matrizes para poder utilizar o cálculo. E no exemplo, ele coloca um n igual a 1000, né? Uma matriz de 1000 por 1000. Só que isso vai demorar um tempo excessivo. Então vamos começar aqui uma execução no n de 100. Ele demora um tempo razoável, mas nada muito longo. O n igual a 200. Demora um tanto mais, né? E exatamente como eu fiz no anterior, eu fiz uma pequena alteração do mesmo código, apenas colocando uma contagem de tempo, para a gente quantificar quanto tempo demora para executar esse programa. Então, para um n igual a 100, ou seja, multiplicar duas matrizes de dimensão 100 por 100, ele executa isso mais ou menos em 700 milissegundos. Se eu aumentar para 200, porque como a gente disse, eu não vou aumentar para 1000,
em 10 vezes porque vai demorar um tempo excessivo. Se eu aumentar para 200, já vejo que ele demora um tempo um tanto maior. Demorou 5 segundos, mais ou menos 10 vezes, um pouco menos, né? Se eu dobrar esse valor de novo, botar em 400, a gente vê que ele vai demorar um tanto a mais. Por quê? Porque a estrutura desse programa ela é um tanto diferente da anterior. Na anterior, a gente tinha algumas operações sendo feitas dentro de um loop. Esse, a gente tem uma operação feita dentro de um loop, que está dentro de um loop, que está dentro de outro loop. Então, isso aumenta aumenta bastante o tempo de execução do código. Deixa eu ver que ele não executou ainda. Ele vai demorar em média uns 40 segundos para executar. 48 segundos. 49 segundos basicamente para executar. Então quando eu eu dobrei o tamanho da matriz de 200, que demorou 5 segundos, agora demorou tipo, quase 50 quando eu dobrei o valor na matriz. Para fazer esse comparativo, eu fiz uma outra alteração nesse código, né? Que eu vou rodar o algoritmo para n igual a 10, n igual a 20, n igual a 50, n igual a 100, 200 e 400. Vou armazenar o tempo de cada um deles e o tamanho dos termos. Esse vai demorar também um pouquinho, porque ele vai executar cada um deles, né? E depois eu vou fazer o plot desses valores como a gente fez no modelo anterior. Nessa situação, por que ele está demorando mais? Porque quando eu estava rodando um único loop, eu rodava esse cálculo, essa quantidade de vezes, esse n, né, que eu tinha vezes. Nessa situação, eu estou rodando n vezes, depois eu rodo mais isso n vezes, e n vezes esse n e esse n. Então ele está numa cadeia chamada de nested loops, onde você coloca um loop dentro do outro e faz com que eles executem várias vezes os mesmos comandos. Então esse for está executando n termos, n vezes esse daqui, e esse for executa n vezes esse for, que já está executando n vezes isso daqui. Então é n vezes n vezes n a quantidade de operações que estão sendo executadas. Se eu ploto esses valores, eu vejo que o tempo vai aumentando exponencialmente. Não é linear igual o modelo anterior. Vou fazer uma alteração para colocar em linha. A gente vê que realmente está aumentando. Para a gente ver um comportamento exponencial maior, né, para uma subida mais drástica, a gente teria que aumentar esse valor para números maiores que 400. Só que isso demoraria mais de 2, 3, 4 minutos para executar o 500, uma matriz de 500 por 500. Então fica um pouco inviável. Então é mais ou menos assim que você analisa a velocidade de um processo. E essa velocidade em computação, a gente chama de análise de complexidade computacional, que você analisa quão complexo um código é para ser executado. Então a gente pode verificar aqui, nesse último exemplo, que no livro existem 3 laços, né, como eu tinha explicado. E esses 3 laços vão executar duas operações. Essas operações, né, que é uma multiplicação e uma adição. A multiplicação dessa matriz e pega esse valor e soma na matriz de resultado. Essas duas operações elas vão ser executadas n vezes daquele primeiro loop. O loop intermediário ele vai executar mais n vezes
loop que está executando N vezes. E esse mais externo vai executar N vezes esse que está executando N vezes esse aqui. Então, no final, nós teremos que aquelas duas operações vão ter ser executadas N vezes N vezes N vezes. Então, nós temos duas vezes N ao cubo de operações sendo executadas, uma matriz de N por N. Pela teoria da complexidade computacional, que é o que analisa esse tipo de comportamento, isso é chamado de complexidade assintótica, que é utilizado para analisar o tempo, né, a quantidade de operações que um processo vai executar, dado uma entrada específica, no caso aqui o tamanho de N, o tamanho da matriz. Então, quanto maior a matriz, maior vai ser esse tempo. A complexidade assintótica, ela fala o quão grande vai ser esse tempo dado esse valor N. Então, é utilizado para exemplificar esses valores a chamada notação Big O, que mostra qual é a complexidade do algoritmo. Como a gente viu aqui, que ele executa duas operações, N ao cubo vezes, então a denotação de complexidade assintótica desse algoritmo é O 2N ao cubo, ou até mesmo o N ao cubo, sem o 2, porque quando o N é suficientemente grande, N ao cubo é muito maior do que N ao cubo é muito maior do que 2 vezes N menos 1 ao cubo. Então, quando eu aumento um valor do N, eu aumento muito o tempo, se comparado com esse 2 multiplicando o N anterior. Então, muitas vezes você usa a notação apenas do N exponencial. Do mesmo modo, né, no exemplo anterior, no primeiro exemplo, a gente tem 6 operações sendo executadas, que é essa soma, 1, essa multiplicação, 2, esse exponencial, 3, essa multiplicação, 4, essa soma, 5, e essa soma 6. Só que esse processo está executando um único loop. Então isso é executado N vezes. Então a complexidade dele vai ser O6N ou só ON, que faz sentido com o que a gente verificou, porque quando você aumenta em 10 vezes o N, você aumenta em 10 vezes a complexidade, 10 vezes o tempo de execução. Aqui a gente pode fazer um comparativo dos valores, né, do tempo de execução do primeiro programa com o tempo de execução do segundo programa. Realmente tende a ser linear, né, com algumas variações, e esse tende a um comportamento mais próximo do exponencial. E a análise de um algoritmo em geral é feita dessa maneira. Você verifica, dependendo da sua entrada, quanto tempo vai demorar, quantas operações vão ter que ser executadas para o processo finalizar. Porque quando o N começa a ficar muito grande, você acaba tendo um esforço computacional muito grande para executar o seu código. E pode demorar horas, dias, ou ser obrigado a montar um processo que salve o seu resultado para executando aos poucos, porque pode ter uma complexidade muito grande.